Como funcionava a administração? A Intendência das Minas tem um intendente, responsável maior. Eu descobri uma mina, eu quero minerar só. Isso vai levar a problemas, porque vai cair no ouvido do intendente e você vai ser o quê? Condenado, tá? Podendo chegar até pena de morte. Então, o correto seria o quê? Chegar ao intendente, declarar que você encontrou uma mina e reclamar a sua parte. Você tem condições de extrair uma data, 2 datas? A data era como a mina era dividida, era o lote. Sim, eu tenho 50 escravos, 100 escravos. Então você vai em documento entregue pela Intendência das Minas, você tem o direito de extrair essa data e pagar os impostos devidos que a gente vai ver agora há pouco. Ok? Então, ó, dividir as datas e controlava a extração do ouro. E aí vem, claro, a tributação, que é o que é mais importante para o Estado. Tá? Beleza. O quinto, captação e as sem arrobas. O quinto, pessoal, 20% de todo o ouro extraído. É muita coisa. Tá? Anualmente tinha que ser entregue. Outro, captação. Como a região da mineração ela gera mais riqueza, né? E muito mais riqueza, pessoal, do que outras áreas, o que fez o Estado? Começou a cobrar por trabalhadores. Se eu sou faisqueiro, eu trabalho só? Então eu pago por mim mesmo. Mas se eu sou dono de uma lavra, eu vou pagar pela quantidade de trabalhadores. Se eu tenho 100 escravos, 200 escravos, vou pagar por cada um, entenderam? Isso é a captação. Não esquece disso. Outra, as sem arrobas anuais. 100 arrobas anuais dá mais ou menos 1.500 quilos de ouro. Você faz ideia do que é 1.500 quilos de ouro? Quanto é que está o grama de ouro hoje? R$100, não sei, 90? 1.500 quilos de ouro, pessoal, é 1,5 toneladas de ouro. É muito ouro anualmente. E o que são esses 1.500 quilos? É a soma de todos os quintos. Se no final do ano, todos os quintos que você pagou não deu 1.500 quilos, no mínimo, você vai ter que pagar. Aí entra a derrama. A derrama não é imposto. A derrama era cobrança forçada dos impostos atrasados. E gerava muita revolta, porque era por vila. E daí quem pagava não era só o dono da mina, eram todas as pessoas que viviam lá. Os dragões do rei, os soldados iam, invadiam as casas, tiravam tudo que tivesse de valor. E isso gera revolta. Vem comigo. A revolta de Filipe dos Santos, em 1720, e a Inconfidência Mineira, em 1789, tem um pezinho aí na derrama, beleza? Mas não é o momento de falar sobre elas. Ora, é claro que para pagar todos esses impostos aqui, pessoal, vai haver desvio. Claro que vai haver desvio. Então, esse desvio, ele vai ser feito de várias formas. Primeiro, o ouro ele era tirado em pó. E aí vocês já conhecem a história do Santinho do Pau Oco, né? O santo lá, a imagem, ela era oca, colocava o ouro lá dentro. Uma sociedade extremamente católica não ia se violar uma imagem e assim poderia transitar com esse ouro contrabandeado. Tráfico era legal, contrabando era ilegal, ok? Então assim era possível. Por exemplo, vou dar um número qualquer aqui. Se eu extrair 500 quilos de ouro, eu declaro ter extraído 200. E aí é bem fácil pagar toda essa tributação de 200 do que de 500. 300 quilos, para onde foi? 300 quilogramas. Nunca o fiscal vai ver. Então, turma, veja só. Assim, sonegando impostos, é que os donos de minas vão conseguir, durante muitas décadas, manter o padrão de vida. O que vem lá de fora é muito caro, o preço das mercadorias que não eram produzidas eram caríssimas, tudo que vai para a região das minas. Ora, porém, é claro que a Intendência das Minas e o Estado português vão criar medidas para combater esse contrabando. Qual? Criando as casas de fundição em 1720. Por isso que não é coincidência a revolta de Filipe de Santos em 1720, que foi contra as casas de fundição. O que é isso? É um prédio colonial, né? Como a gente tem aqui em algumas cidades, como São Luís, como Vila Rica, hoje Ouro Preto, tá?
onde lá dentro tinha a balança, tinha a fornalha, o ouro ele era derretido, transformado em barras, está aparecendo aí as barras para vocês na imagem, tirado o quinto do rei, ou seja, era quintado, essa barra recebia uma numeração e o carimbo, e o restante era do dono da mina. Se uma dessas barras transitasse aí sem carimbo e sem numeração, é porque ela foi escondida sem a fiscalização. Isso era crime de sonegação. Elvis, acabou com a sonegação? Não, mas diminuiu de forma significativa. Como é que a gente pode provar isso? As revoltas que vão surgir. Então as casas de fundição foram efetivas. E claro, essa mineração aqui, pessoal, é a mineração do ouro que era possível ser retirado. Como eu falei para vocês, até hoje o Brasil tem ouro. Essa região aqui das Minas Gerais, vamos fazer um link com a atualidade, é uma região extremamente populosa. Vamos lembrar aqui da tragédia de Brumadinho, vamos lembrar da tragédia agora aqui do ano passado, dos morros que desceram e muitas famílias morreram. Por quê? Por serem áreas, né, de morros elevadas e muita população, quando um morro desse desce, mata aí centenas de milhares de pessoas. Por quê? Porque desde o início do povoamento daquela região, o ouro trouxe muita população para aquela área. Deu para entender? Ok? Perfeito? Então nós temos aqui, ó, todo o processo de cobrança e a crise da sociedade. Como é que vem essa crise? A crise vem com a manutenção dos impostos altos e a incapacidade de extração no final do século XVIII, que não é mais a mesma do início do século XVIII, ok? E assim nós temos, ó, a linha vai cair, vai decair a capacidade de extração da mineração, só que o Estado português continua o quê? Continua cobrando esses impostos, gerando as revoltas que a gente conversou. Ó, uma coisa importante, não existia só ouro. A gente pergunta, poxa, Elvis, então essa sociedade vai se alimentar de ouro? Poxa, claro que não. Existem as atividades subsidiárias ou complementares. Eu trouxe aqui algumas para vocês. Ó. O gado bovino, este aqui é fundamental para a história do Brasil. Guarda ele aí, tá? O gado bovino, utilizado para tirar o couro, para tirar o leite, como tração, ok, pessoal? As drogas do sertão, que até a Amazônia, vou passar o mapa aí agora para vocês, está aparecendo aí, com o espaço geográfico de cada uma delas. E aqui nós temos essências aromáticas, castanha do Pará, castanha do caju, nós temos até mesmo o cacau. Pessoal, são várias drogas do sertão que eram comerciadas, ou como queiram, comercializadas lá fora. E dentro do Brasil, por exemplo, na região do Maranhão, quem tinha o monopólio das drogas do sertão era o quê? Eram os jesuítas. Não esquece isso, ok? Mandioca para fazer farinha, feijão, cachaça. Cachaça é importante demais, porque a cachaça, pessoal, a cachaça, ela era utilizada como moeda de troca por escravos na África. E o tabaco também, que é o fumo, tá? Também utilizado como moeda de troca por escravos na África. Portugal trocava o vinho do Porto. As 13 colônias, o rum, o Brasil, a cachaça, que é tipicamente brasileira, ok? E outra coisa, ó. Aqui a gente já poderia entrar na formação do território brasileiro, porque o gado bovino vai se expandir para o interior, tá? As drogas do sertão, para extraí-las da Amazônia, tem que ir para o interior é o sertão, tá? O tabaco também. As bandeiras e entradas, que nós não falamos. Olha bem aqui, pessoal. O que eram as bandeiras e entradas? Importantíssimas. Tá? E entradas. Nós vamos ter uma aula específica só sobre isso aqui, para falar sobre o processo de formação territorial. E aí eu vou precisar de tudo isso aqui para a gente falar dessa formação. Então aqui já é um spoiler, já é o início. As bandeiras eram expedições que saíam, pessoal, de onde? As bandeiras saíam daqui, ó. Digamos que aqui fosse o Brasil, tá? Um mapa ainda incompleto. Nosso mapa está incompleto, ele não existe, tá? Ele não existe. Saem da região de São Paulo e vão adentrar até aqui a região da Amazônia, aqui para cima, vão descer para a região do Rio Grande do Sul, com o gado.
buscando o quê? O gado vem para cá também, pessoal. Buscando o quê? Índios para prear, prender e ouro. Então as bandeiras são elas que são responsáveis pela descoberta das minas de ouro. Tanto é que mais tarde nós temos a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, porque os paulistas acreditavam que tinham o direito exclusivo de explorar as minas por eles terem descoberto as minas. E o que eram as entradas? Eram bandeiras que eram contratadas pelo governo. Ou pelo governante local, pela Câmara Municipal, ou então pelo presidente de província, ou até mesmo pelo governador geral, perfeito? Então, o que é uma entrada? É uma bandeira contratada. E o que é uma bandeira? É uma expedição privada, ok? Que é especialista em entrar nas matas para buscar ouro, prata, pedras preciosas e índios, ok? Então tem vários tipos de bandeiras. Tem essa bandeira que é de prospecção, de caça ao índio, tem as monções, ok, pessoal? Nós temos o sertanismo de contrato, tudo isso aí a gente vai conversar em outro momento, porque isso vai ser importantíssimo para a formação do território brasileiro, beleza? Então, na próxima aula, fico devendo, a gente fala sobre a formação do território e, junto com ele, os tratados de limites. Beijo no coração, valeu!